Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar, na verdade terminar de forma breve o conteúdo do vídeo anterior relacionado à carga da bioquímica, né? Trabalho que é realizado a partir das investigações bioquímicas. Ahn, e a bioquímica, ela é basicamente a tentativa de investigar cientificamente os processos biológicos a partir das divisões entre, entre todos os as componentes, né? Todos os todas as partes desse veículo. Então a gente vai distribuindo, vai dividindo por peças e essas peças elas vão nos contando a falta que elas fazem, né? Então, quando a gente arranca uma peça de um sistema, ela fala qual que é a importância dela nesse sistema, né? Se ela, ela é essencial, ela vai dizer por que ela é essencial pelo déficit da falta dela. Então, geralmente a gente consegue perguntar para essas peças a partir de individualidades, porque a bioquímica ela consegue trabalhar a partir da individualidade, porque de certa forma cada componente ela tem uma certa razão de individualidade, uma razão que é trabalhada sobre o seu diferencial, sobre a sua individualidade, sua espécie, né, bioquímica dentro dessa componente biológica, que é o organismo vivo. Então, como é muito complexo, é muito complexo pelo fato de ser um universo muito distante daquele que a gente tem segurança, né? É um universo muito distante da segurança que a gente tem com as matérias. Por quê? Porque a gente está falando de uma resolução de imaginação muito pequena, né? Isso aqui para nós é uma imaginação. A gente consegue ver essa imagem e ao mesmo tempo trabalhar o processamento dela na nossa razão, né, de suportar essa imagem. As imagens que a gente está falando, os objetos de estudo que a gente está falando, a gente não tem condição de fazer isso. A gente tem trabalhado com posições de peças que nos fazem conseguir fazer isso. Então são ferramentas que a gente tem desenvolvido. Na verdade, a gente, quando eu falo a gente, são seres humanos, tem desenvolvido para que a gente consiga trabalhar cada vez mais o processamento desses dados na nossa realidade, como a gente trabalha com matérias assim, com imaginações assim. Isso aqui é uma imaginação. Entende? Ela transporta processos na minha imaginação. Essa, só que a célula, os lados bioquímicos, não. A gente precisa desenvolver contrações referenciais, metabolismo referenciais, comandos referenciais para processos que vão desempenhar em áreas. E a grosso modo, essas áreas ainda envolvem um conjunto muito grande de células que não são individuais, são células que partilham de acessórios, né? A gente não consegue investigar individualmente essas células. Só que a gente tem tentado
uma dessas tentativas são os trabalhos laboratoriais que, de certa forma, têm conseguido, né? Tem encontrado soluções, ferramentas para fazer esse trabalho. Né? E aí, a decomposição científica ela nos trouxe para uma célula, né? Para conhecer uma célula que eu gosto muito, que é a célula dos neurônios. São os neurônios que moram e integram os, os músculos, as repartições no interior das células que moram no cérebro, né? Dentro dos córtex, bem nas intimidades dessa massa do cérebro, a gente tem músculos, porém a gente tem músculos com integrações inteligentes no sentido de atender pulsos, né? Então todas as sensações que a gente tem são descompostas no universo de pulsos que o cérebro consegue trabalhar a partir de razões somáticas. São matemáticas incríveis, são matemáticas que descoordenam pulsos em uma velocidade que ainda a gente não conseguiu, de certa forma, transcrever. A gente tenta com os processadores de calculadoras, porém ainda assim é muito lento para o universo de processamentos que moram nas massas encefálicas, nos gânglios, onde cuidam desses impulsos, desses pulsos nervosos, de fazer todas essas contas. E aí a gente estava falando da sinapse, que é basicamente essa é a solução do organismo para desenvolver vida, desenvolver o espírito, né, nesse sentido, desenvolver essa robótica orgânica. Porque a gente sim pode chamar de robótica, só que a gente engana tanto a nós mesmos que olha só como a gente é incrível. Os seres humanos são incríveis. Porque o ser humano, ele consegue processar tão rápido que ele consegue se auto-enganar para ter mais prazer em viver sobre o engano. O ser humano, ele é um robô, de certa forma, que é encarregado de prestar contas com a natureza. Quem diz isso e afirma isso, quem está amarrado nisso é as nossas sensações. Nós, querendo ou não, somos domados pelas sensações. Querendo ou não, nós somos domesticados pelas nossas sensações. Tudo isso faz a gente ter condição de nos enganar para surfar na vida, enquanto a natureza nos manda em nós. Então, se a gente é alguma coisa, a gente é incrível, porque a gente somos super máquinas nesse sentido. Né? Bom, mas para chegar a ver assim, a gente precisa de muita coragem. E essa coragem a gente tem conseguido com os estudos, com essas receitas de trabalhos e investigações. Só tem conseguido ver assim que a gente tem se tornado corajoso para ir ao núcleo dos eventos que mudaram a vida e essa robótica toda do ser humano.
A gente está falando da religião, desse núcleo de desaver a tentação para construir um padrão de engano. É muito bom esse padrão. Esse padrão de engano, ele salva nossas vidas. De quê? Da robótica. Do lado técnico de autodestruição do homem. Do lado irracional que o homem advém de ser para ter mais prazer e segurança em todo e qualquer desequilíbrio que lhe diga. Então o ser humano ele seria só um ser irracional se a gente não tivesse essa camada de engano. Engano esse que é uma verdade, que é um lado do ser humano trabalhar o seu intelecto, de conhecer a natureza que lhe doma e aceitar essa natureza. Então não é nenhuma enganação. Na verdade, é aceitar a relação. Enganação porque a primeiro sentido parece e é de certa forma, porque esse verbo sobre parte dessa digamos sinapse, a gente também pode falar de raiz nervosa, né? Sobre parte dessa raiz, parte dessa sinapse, parte dessa desintegração de pulso sobre sobre esse registro de praticar a racionalidade, nascemos e aceitamos a necessidade da natureza e aceitamos que somos melhores unidos. Para unir, precisamos da racionalização. E para intermediar essa racionalização, a gente precisa de uma religião que registra as motivações que nos fazem irracionalizar. Elas registram e mostram como deve mostrar a desgraça, ou seja, a desagradação que a graduação faria. A graduação do controle dessas raízes de impulsos nervosos. Então ela mostra para nós o quanto nós somos maus, ou seja, irracionais, e que precisamos de instrumentos racionalizadores, educadores, calculadores. A gente precisa saber que em dados momentos a gente precisa nos entregar para Cristo, para que isso seja racional frente à sociedade. E cara, isso se desenvolveu tanto, né? Que hoje a gente também já está tendo problema com isso, porque a gente tem aceitado tantas coisas que não deveríamos, por Cristo, por religião, porque de certa forma esse Cristo que colocou muita gente no poder também ensinou dentro dessa racionalidade muita gente a roubar, a tornar toda essa solução um barato, porque permite que pessoas se sobressaem sobre outras. Isso é uma tristeza e isso tem gerado problemas muito grandes e desnecessários para esse lado, para esse estímulo do ser humano de enganar a si mesmo para reconhecer o prazer de se relacionar com a natureza, de certa forma se rendendo aos parâmetros que a gente precisaria ter. Então, quando essas pessoas elas roubam desse parâmetro para se saírem melhores que as outras, para parecerem que são seres humanos superiores, superadores, a gente tem um problema. A gente tem uma abertura para irracionalidade gritar.
Porque, de certa forma, dentro do padrão que a gente tem, isso é irracional, né? É irracional a gente roubar de seres semelhantes, porque está descrito, né? É descrito para as relações, para as soluções de relacionamentos que a gente tem. A inteligência, a racionalidade, ela faz a gente dividir melhor para que a gente consiga alcançar resultados mais constantes. Por exemplo, a gente começou a dividir pessoas para olhar para o tempo, para registrar do tempo todas as mudanças que o tempo faz. E aí, a partir dessas consultas, dessas mudanças, a gente começou a aprender a prever o tempo e aí a simbolizar essa previsão de forma matemática, que com o passar dos anos, hoje em dia a gente consegue prever vários dias, porque a gente conseguiu ir muito além desse lado racional. Claro, com a ajuda de muitas pessoas investigando. Imagina você numa época que não tinha computador, máquina registradora, câmera, isso e aquilo. A gente precisaria confiar nos devotos, nas pessoas que a academia ficariam investigando e registrando. Então a gente precisou de muita disciplina em uma época e isso trouxe rentabilidade, trouxe civilização, trouxe processos fabris. Então é um lixo para nós vivermos em uma sociedade moderna que a desigualdade social vira desculpa de burguês para dizer que nós precisamos ser realmente desiguais porque nós realmente somos desiguais. Nós não somos desiguais. Nós somos realmente iguais. Por quê? Porque nós aceitamos essa resolução. A gente aceitou essa educação, né? O único problema é que existem as pessoas que, mesmo aceitando, dizem assaltar o aceito para parecer que aceitam sobre as demandas de a aparência, mas depois saqueiam, roubam, passam por cima e aí impedem que essa resolução se dê bem para as pessoas, para conciliarmos em uma racionalidade conjunta. É muito peso, é muito preconceito de organismos. Por quê? Porque a gente não consegue fechar a conta de segurança, de acreditar nessa edição. Porque existe muita gente roubando sobre chegada e sobre concessão de valor, né? É muito triste mesmo que as pessoas elas se reúnem para montar desculpas para estarem no poder e nem se dar ao luxo de pensar na falta de poder que as outras pessoas têm, né? E quando as pessoas prestam, elas fazem propagandas para parecer que pensam, para parecer que fazem sua parte. É o universo dessas aparências e que nós não vamos mudar com essas orações aqui, porque essas pessoas elas estão solenemente acreditadas por morarem em, em estados de lixações. Elas estão pouco se lixando para essa resolução. Elas são religiosas,
acreditam na religião, porém elas estão um pouco se lixando para a verdade da religião. Elas estão no universo das aparências religionais, né? Só quando a, 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 a força ir lá e reivindicar mesmo é que eles vão transportar dessa aparência e vão, vão, vão começar a ser de verdade. Senão eles vão ser só na aparência. Eu conheço pessoas aí que parecem muito fiéis a Cristo, muito fiéis, parecem super religiosos, viu? Mas quando vai ver, é pura aparência. Não existe uma verdade religiosa no sentido, mas aparência. Bom, dito isso, vamos aprender sobre as raízes sinápticas, né? Sobre a sinapse, terminando o fundamento desse princípio de saber sobre os trabalhos dos neurônios, que representam para nós as raízes dos seres humanos, as raízes de desenvolver a qualidade desses sais minerais em boa distribuição, né? Em distribuição de proporcionar a habilidade para o organismo processar o seu valor em vida, o seu valor em viver, por mais que ele seja puramente controlado pela natureza. Esse ser humano com a capacidade sináptica consegue se enganar para ter o prazer de acreditar que controla, porque na verdade tudo isso já é feito com base na integrabilidade do organismo em procurar advertir-se sobre a razão melhor de propagar esses impulsos de sais minerais no organismo, esses impulsos de sensações. Bom, então vamos lá, vamos terminar então esse trabalho com as sinapses, né? Então a gente vai começar a ver os tipos de sinapses. Começar não, né? A gente vai falar daquilo que falta falar sobre sinapses. Sinapses é como se fosse o metabolismo, a excreção desse projeto, né? Vamos dizer assim, sinapses. A sinapse é uma negociação de projetos, né? No último vídeo a gente falou das negociações, né? Negociações sinápticas. Só que hoje a gente vai acrescentar negociações de projetos. Esse é o estímulo novo para a gente continuar renderizando um intelecto de saber sobre essa ação do organismo, a sinapse. Bom, e esses projetos, eles estão dados pelo desencadeamento de sais.
Sais. Sabe o que que são sais? Sais são sensações. Sais são sensações de movimento, né? São sensações movidas. E aí a gente tem as escalas dessas sensações movidas, que a gente também chama de volume. O volume do eixo. Então a gente tem o deseixo, o deseixo ativo por demanda de propagar sinal de vontade, né? Então tá vendo esse sinal, sinapses, né? Sinapses, ápices, para nós representa o pulso maior dentro de todos os pulsos menores, ou seja, a soma. A soma desses pulsos que vai fazer uma pressão. A gente chama essa soma de despolarização. Despolarização. Então, essa despolarização ela vai coordenar a via de descarga de sais. Então, a gente está falando realmente de raízes. Só que a gente está falando das raízes nervosas. Então, no sistema é como se a gente tivesse aqui, ó, trabalhando com o sistema elétrico da nossa residência. Então, esse sistema elétrico, vejam bem, nas plantas, elas têm também as plantas, né? Olha só. Antes de mais nada, essas raízes, ó, elas nascem sobre o estímulo do embrião, da semente. Olha só. Então, para ela adquirir sensação, sais minerais, para declarar energia para as células se multiplicarem aqui, ó, fazendo as meioses celulares, ela precisa de se desenvolver primeiro, né? Então essa aqui é a boca do universo, né? Vejam só as raízes. Então elas conseguem fazer isso porque elas fazem sinapses. Essas sinapses elas estão totalmente ligadas e dependentes a características do meio. Por isso que a gente é ligado a características do meio, né? Se você mora em um meio bacana, você vai ter ecoligação de sinais sinapticamente bacanas, né? Porque você vai sofrer a edição nervosa de um meio bacana. Era para todos nós estarmos em meios bacanos, pela igualdade socioeconômica. Mas nós não estamos. Nós não estamos nos unindo para melhorar a vida da nossa bacana realidade, né? Bancando os bacanas. Nós estamos nos unindo para competir uns com os outros para dizer que somos mais bacanas na realidade das pontuações, na realidade das competições. Isso é totalmente aterrorizante. E isso aí é uma guerra invisível. Isso aí é totalmente
ignorante, né? É o ser humano desacreditar do seu potencial, né? Do seu potencial de desenvolver um equilíbrio. Então essa subestimação do ser humano tem atrasado muito a vida e a qualidade da vida de nós, seres humanos. Bom, então aqui ó, é a representação dessas raízes. Olha só o labirinto aqui, ó, complexo. Cada uma dessas áreas recebe a desimportação de estímulos, né? Então, esse efeito somatório, né, sobre despolarização somática vai dizer por onde vai correr primeiro, qual área vai ter que discorrer processamento primeiro, ainda mais se uma área, por exemplo, o córtex frontal tiver já ocupado em processamento, para onde que vai correr o estímulo que é necessário agora. Então vai ter que escolher as melhores vias. Tá vendo? No universo microscópico aqui dentro existem várias vias. Várias vias de desconter esses impulsos aí. Então, aqui é uma imagem artificial dessas vias. Só que isso aqui é menor que a água, né? A água a gente vê, isso aqui a gente não vê. A gente vê milhões, consegue ver milhões disso juntos, né? Olha que bacana. Isso aqui é uma imagem, claro, artificial, mas ela demonstra mais ou menos como que essas raízes trabalhando esses sais minerais, esses sais sensitivos. Olha que imagem bacana, também artificial. Esse aqui é um efeito somático, chegando pelos dendritos, chega no corpo celular, aí ó. E aí toda essa luz, toda essa voltagem é descarregada sobre proporções dentro dessas vias, ó. Existe toda essa matemática que, sem sombra de dúvida, é algo magnífico e que tem nos enganado há séculos. Nos enganado no sentido de fazermos achar que estamos no controle. E nós, com todo esse interesse de enganação, criamos o universo imaterial para nos acharmos como o criador do mundo, como um Deus. E aí nesses universos a gente também conseguiu fazer sinapses. A gente tem vetores neuronais que dispersam sobre classificação de tempos verbais, de pessoas verbais, toda essa variabilidade de raízes verbais, né? A gente consegue criar vários dendritos verbais para decompor e classificar os verbos de uma oração. Isso é basicamente o lado o lado do ser humano de criar raízes artificiais, de raízes de instalar nas raízes nervosas reações mais prediletas. Por quê? Porque o homem sobre oratória, sobre trabalho dos sentimentos e reações, ele conseguiu ver que existe a instalação de impulso sobre um pulso preciso. Então, sobre um verbo
que é precioso em nós, sobre uma ação que é preciosa, conseguimos transcrever raízes dessa ação, sobre os tempos em que ela é informada em oração. Eu, tu, ele, nós, vós, eles no presente. No passado imperfeito, no passado perfeito. No passado que aconteceu, mas não terminou, e no passado que aconteceu e morreu no passado. No passado que aconteceria se acontecesse, né? Se acontecesse algo no passado. No futuro do agora, né? Logo, logo, daqui a pouco. E num futuro que aconteceria, né? Aconteceria no futuro se algo acontecesse. Então, olha só, a gente tem todas essas classificações, subjuntivo, imperativo, infinitivo, que para nós representam essa imagem aqui, ó. Raízes. Mais ou menos esse estímulo cerebelar. Então, o que a gente faz com o verbo é instalar dentro, na repartição dessa raiz principal, várias raízes decompostas. Então, a gente tem o verbo principal e as declarações de verbos sobre os tempos possíveis, né? É isso que a gente faz para poder cada vez mais ter domestificação dos agentes em atividade, das plantas vivas, dos organismos animados, de nós mesmos, seres vivos. Então, modéstia à parte, assim como a gente tem tipos de raízes, tipos verbais, a gente tem os tipos de sinapses. Tipos. Existem dois tipos de sinapses, a química e a elétrica. Vamos um pouquinho. Até hoje a gente sabe sobre esses dois tipos, a química e a elétrica. Vamos dizer assim para termos segurança de fala. As sinapses químicas são as mais comuns nos seres humanos e outros mamíferos. Então, químicas elas são mais comuns. As sinapses elétricas são mais comuns em organismos invertebrados. Nos humanos, geralmente, não ocorrem em neurônios, apenas nas células glias ou musculares. Então, organismos vertebrados. Vertebrados são animais. Vertebrados constituem um subfilo de animais cordados, compreendidos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Caracterizam-se pela presença de coluna vertebral. Então, basicamente isso. Beleza. As sinapses elétricas são mais comuns em organismos invertebrados. Nos humanos, geralmente não ocorrem em neurônios, apenas nas células glias ou musculares. Células glias e musculares. E que a gente acontece mais no neurônio. Vamos lá. Vamos falar da sinapse química, que acontece mais no neurônio. Essas sinapses iniciam no terminal do axônio
uma região um pouco mais alargada, formando um botão da célula pré-sináptica. A gente tem a célula pré-sináptica. As vesículas, então, inicia basicamente aqui. As vesículas contendo neurotransmissores são liberadas na fenda sináptica. Essa aqui, ó. Essa aqui. Vamos pôr aqui, ó. Isso aqui é a fenda sináptica. Vamos pôr que aqui, ó, já é o axônio. Liberados na fenda sináptica e reconhecidas por receptores químicos. Aqui a gente tem receptor químico. E aqui a gente tem, né, sendo liberado, que a gente chama de neurotransmissor. Então esse neurotransmissor ele só é formado quando tem o estímulo químico, né? Que estímulo químico é esse? A gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa ela está escutando um som, né? E esse som está fazendo vibrar aqui as células. Essa vibração está entrando energia e essa energia sobre o ossículo aqui, ó, vibra muito. Esse ossículo, esse martelo, essa bigorna, esse canal auditivo, ele esquenta muito conforme o som vai passando. Então existe um esquenta desse canal. Um exemplo, né? Esse esquenta desse canal, ele é propagado por condução celular. Esquenta do canal é propagado por condução celular. Não só condução celular, mas também por mudança de estado. Essa mudança de estado das moléculas, essas mudanças de estado das moléculas fazem preencher de gás. Então a gente tem um preenchimento de gás, principalmente nas células mastoidais. Células mastoidais? Deixa eu ver aqui, ó. Células mastoidais. Deixa eu ver se são essas. Que se encontram no osso mastoide localizado atrás da orelha. Elas fazem parte da estrutura do osso temporal, que é uma parte do crânio. São elas mesmas, né? Por quê? Essas células mastoidais, elas têm espaço aéreo, né? Esses espaços aéreos ajudam a formar esse gás que vai criar uma camada de interpretação, né, modular sobre esse aquecimento de som, né? A onda sonora ela é rápida. Não é tão rápida quanto a da luz, porque a onda da luz ela é muito mais leve. Essa onda aqui já é uma onda pesada, mas mesmo assim é muito veloz, esquenta bastante. Principalmente a estrutura do ouvido que tem cavidade para tremer e se esquentar sobre referência disso. Isso vai fazer com que esse pulso, essa condução, esse gás leve as células dos neurônios, né, sobre isso,
liberarem neurotransmissores na fenda sináptica. Isso vai fazer com que os receptores químicos consigam pegar esses receptores, esses neurotransmissores. E com essa pegada, ele vai conseguir recepcionar, ele vai conseguir emitir o sinal para o cérebro processar e mandar ao organismo essa energia que vai fazer o organismo reagir de uma certa forma. Por exemplo, se for um barulho amedrontador, o organismo ele vai fazer uma certa vasoconstrição e vai tentar o máximo possível solucionar esse barulho, procurando uma segurança frente a ele, procurando declarar que sabe do que se trata esse barulho, sabe qual que é a fonte que estimula e sabe que essa fonte não é um risco para ele. Agora, se for um barulho relaxante, o organismo ele vai funcionar se relaxando, e se ele sentir prazer por esse barulho, ele vai procurar um meio de se chegar mais perto desse barulho. Esse barulho que a gente pode chamar de harmonia, né? Harmonia de medo e harmonia de prazer. E aí tem outra coisa, você pode estar condicionado a achar que o barulho de medo, sob o padrão de barulhos que a gente tem, né, é um barulho prazeroso. E aí você muda, você desvia do padrão total, né? A seguir, se fundem com a membrana e liberam seu conteúdo. A ligação química entre o neurotransmissor e o receptor do neurônio seguinte gera mudanças que irão fazer com que o sinal elétrico seja transmitido. Então isso aqui, ó, quando essas bolinhas entram aqui, ó, elas explodem, né? Elas fazem um asteriscos. E isso aqui, ó, muda toda a contração sensitiva e descarregará ao organismo. Carregará por vias das fibras nervosas no organismo. Ou seja, levando esse estímulo a desestimular o organismo ou estimular mais, né? Então a gente tem esse estímulo que vai fazer a ionização, ele vai poder, esse estímulo vai estimular mais ou vai desestimular o organismo sobre esse neurotransmissor, essa comunicação sensitiva. É assim que acontece. Sinapse excitatória ou inibitória. Ou inibitória. Tua órea, tua oração, tua informação. Tua informação. Aquilo que informa você, aquilo que coloca você em uma caixa de informação, em uma vetor. Vamos lá. As sinapses químicas podem ser excitatórias ou inibitórias, depende do que está dentro do presente, né? De acordo com o tipo de sinal que conduzem. Então, digamos que a gente tem uma caixinha com um lacinho aqui, ó. Um lacinho aqui. Não. Vê, ó. Assim. É mais ou menos assim. É um lacinho. E essa caixinha, ela representa, ela tem alguma coisa.
É um presente. Só que esse presente pode falar assim com você, ó. Pode ser bom ou pode ser ruim. Depende da interpretação do seu organismo. Só que ele está declarado como vetor de ser um dos dois. Ele vai vetorizar, ele vai informar por esse presente o que? Um processo em você. Então esse processo precisa estar precedido de uma certa segurança dessa alça aqui, ó. Essa alça, ela já diz se é bom ou se é ruim. Só que você vai dizer se vai aceitar o ruim ou o bom a partir da sua intimidade de processo. Então você consegue intermediar pelo processo que pareceria ruim ou pareceria bom para a sociedade, para o objetivo dessa organização de sinais. Então, o bom ele vai excitar de certa forma e o ruim vai inibir. Só que isso pode mudar, né? Às vezes o bom seria inibir e o ruim seria excitar. Então a gente tem essa regra de regra de ter presente. Regra de escolher do presente o processo que vai julgar. Regra de julgar escolhas do presente. Julgar o presente. Então isso é a regra de julgar o presente a partir da sinapse, dessa intermediação de sinais conduzentes por estímulos sensitivos. Se o sinal produzido na membrana pós-sináptica for despolarização, iniciando potencial de ação, então será sinapse excitatória. Então, despolarização, ela é excitatória. Então, existe aqui um parâmetro. E toda célula, toda célula sináptica, ela tem um parâmetro de potencial de ação. Esse parâmetro é o quanto ela precisa para sair do estado de repouso e despolarizar. Isso aqui, ó, é despolarização. É você fazer uma diferença nesse pulso, nessa razão, né? Então, se você viu o presente e ele te citou, você estava assim, né? E aí, de repente, você viu o presente e você ficou assim, ó. Você mudou. Aí, depois de um tempo, você voltou ao normal. Então, isso aqui é o estado de edição do presente. Quando você viu o presente, né? Você se ansionou frente a esse presente, né? Você ansionou. E esse ansionar é referente ao presente. Concorda com o presente. Concorda com o sujeito. O que concorda com o sujeito? O ansionar. Quem que é o ansionar? É o verbo. É o verbo que te fez ver essa ação. Então, converter essa ação. De ver, né? Então, com ver, você assumiu desse ver esse ciclo aqui, ó. Esse ciclo. Essa rima. Então, essa é a rima do presente por esse sujeito aqui, ó. Isso lhe fez excitatório, isso aqui é a despolarização que vai decair com o passar do tempo. Então, isso aqui é quase que uma carga radioativa. No sentido sintético.
Se o sinal produzido na membrana pós-sináptica for hiperpolarização, a ação resultante será inibitória do potencial de ação. Portanto, nesse caso, há uma sinapse inibitória. Então, a gente já viu que o tória é a hora, é o presente, é o tempo verbal. É o tempo verbal dessa informação. É aquilo que vai somar essa história, que vai modificar essa história. Se você vai inibir a história, né? Inibir é você vai ver o presente, você está no presente. E aí o que acontece? Quando você vê o presente, essa fonte aqui, ó, você está assim. E aqui você viu o presente, né? Olha o que aconteceu. O que aconteceu? Né? É daqui em diante. Basicamente nada, né? Ou seja, aqui que é o início da visão, né? E aqui, ó, vamos pôr que aqui é onde seria o fim sobre excitação. Houve uma inibição aqui, ó. Inibiu. Por que inibiu? Porque isso aqui não atingiu o potencial de despolarização aqui na célula, né? Ao ser visto, não atingiu o potencial de despolarização ao ser visto. Vou dar um exemplo, né? O café. O café é um estimulante porque ele tem cafeína e a cafeína estimula o organismo a ficar agitado, né? Estimula o organismo e faz uma mudança de estado de ação. O café ele é excitatório, né? Por causa da cafeína. Só que a pessoa que toma café durante a vida toda, né? Ela pode ser que ela tome uma quantidade de café que antigamente, né, em dado momento, ela faria uma diferença. Só que em um dado momento, uma xícara não fez ela despolarizar. Por quê? Porque ela já relaxou o seu estímulo cafeicional, né? Ou seja, as células elas perderam capacitância de intermediar a quantidade pouca de cafeína à excitação. Ela precisa, o organismo ela precisa de mais. Olha a coluna aqui, ó. Antes precisava de uma coluninha. Agora o organismo está precisando de uma coluna grande, de uma proporção grande de café para poder estimular, né? É mais ou menos isso, né? Quanto de cafeína faz o seu organismo despolarizar? Então, é mais ou menos isso. Então, isso é inibitório, é o efeito inibitório. E isso pode ser várias coisas, por exemplo. Isso aqui é uma informação, por exemplo. Mas pode ser vários tipos de informação. E você também pode modular, né? Isso aqui que poderia, essa porta aqui, essa informação que poderia ser um estímulo excitatório, né? Tem grande força excitatória, você pode reduzir com um desvio de atividade causada por um feedback, né? Por uma briga, uma desaliança sobre aquilo que isso aqui poderia ser. Você meio que quebra a aliança, quebra a conexão para esse sentido. Você consegue inibir mudando o sentido.
Muita gente faz isso, eu já fiz isso diversas vezes, mudando o sentido. Né? De modo familiar, a gente faz muito isso, né? Para começar a praticar o poder de ter controle sobre essas raízes. Agora, por fim, a gente vai falar das sinapses elétricas que estão mais ou menos no edifício da. A gente tem a aferência e a eferência. Elas estão muito no sentido da eferência. Eferência é quando a gente reage. Então, o reagir é a consequência da eferência. A aferência, a gente adquire sensação. A eferência, a gente reage à sensação. Nessas sinapses não há participação de neurotransmissores. O sinal elétrico é conduzido diretamente de uma célula a outra através de junções comunicantes, gap junctions. Né? Sinal elétrico conduzido não por fendas sinápticas, mas conduzido por gap junctions. Né? Junções comunicantes. Essas junções são canais que conduzem íons, obtendo respostas quase imediatas. Isso quer dizer que o potencial de ação é gerado diretamente. Então, você tem um sinal direto que não depende de excitação. Esse sinal direto não tem aquela coisa de despolarizar ou repolarizar. A entrada, por exemplo, é como se essa questão de despolarizar e repolarizar está a ver com os receptores nas fendas sinápticas. Os receptores nas fendas sinápticas, um pouco isso aqui é uma fenda. Você tem lá, 3 receptores, 3 canais aqui de entrada. Se todos eles estão cheios, eles vão estar desabilitados para despolarizar, porque eles estão acontecendo despolarização ou estão em estado de repolarização para abrir de novo a recepção. A gente está falando de 3 em exemplo, mas em uma fenda sináptica pode ter milhares, pode ter muitos. Então isso aqui não tem no elétrico. No elétrico é assim, é como se fosse fio elétrico. Você ligou aqui na tomada, já era, tá passando. Você desligou, você desligou da tomada, opa, cortou. Já não tá passando mais. Então só depende de ligar ou desligar a fibra no músculo. Então, sinapse elétrica é ligação de fibra no músculo, por exemplo. Então, essas gap junctions, né? Ou seja, fibras nervosas, gap junctions. Essas junções são canais que conduzem íons obtendo respostas quase imediatas. Então, aqui, isso aqui é um exemplo de gap junctions. Um pouquinho. Gap junctions. Para tentar ver uma imagem. É mais ou menos aqui, A gente tem esses receptores aqui, receptores não, é gap junctions. Então, quando a gente faz uma contração, a gente liga
A gente abre, a gente conecta esses gap junctions e isso ioniza a célula, fazendo com que ela receba energia, né? Gap junction. Então a gente tem a conexão e a desconexão desses gap junctions. Outro exemplo aqui, ó. A gente fez uma contração e dessa contração o contato fez com que íons passassem. Esses íons passando causam diferença elétrica, que é uma sinapse. É um movimento coordenado por um estímulo elétrico. Isso é uma sinapse. Isso também tem os cálculos de contração muscular. Ok? Faz uma contração muscular e faz a junção desses canais comunicantes e os íons passam e de repente você tem uma razão coordenada, uma oração coordenada por íons, né? E ela se torna classificada pela proporção ionizada. E isso é inteligência de raízes organológicas do ser humano. Isso que permite a gente ter intimidade profissional, ter modulação maestrica sobre pinturas, sobre dados robóticos, sobre medicamentos e pessoas necessitadas de medicamentos. Então é isso que nos faz acreditar que somos capazes de julgar. Porque de certa forma a gente está sempre julgando esses verbos sinápticos. Eles potencializam a gente. Ou regulam a gente sobre esses estados de impulsos e ações. Sobre essas sensações. Bom, então é isso. Esse é o final do vídeo. Colocando sinapses no lugar aqui. Essa playlist de bioquímica. E aí a gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço para vocês e fui!